Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. O Schalke 04, jogo da Bundesliga 2. O nosso painel está indicando jogo parelho e tendência de over 1,5 FT, porque são dois times com bastante média de gols aqui alta, coeficiente de variação relativamente baixo, porém vale lembrar que são dois times que tomam muitos gols, são times que têm saldo negativo, e também vale lembrar que o UMI tem um coeficiente de variação aqui muito alto, jogando em casa, e também o time do Schalke 04 tem um coeficiente de variação aqui bastante alto, jogando fora de casa. Então, over 1,5 FT pode ser interessante pelo comportamento dos dois times, pelo histórico, e também pode ser interessante pelo fato de que são dois times que tomam muitos gols e devem ter uma defesa muito frágil, tá? Outro jogo que a gente vai falar é o Fortuna Düsseldorf e Proben Münster. A gente tá vendo aqui histórico favorável, lei casa, não tem muito segredo. O Fortuna Düsseldorf é o primeiro colocado na classificação geral e também marca primeiro em 80% das vezes. Só que vale lembrar que o time da casa marca primeiro 60% das vezes. Então toma cuidado com esse lei casa, precisa ter muito comportamento. A odd do Fortuna Düsseldorf é 2.10, mas lembrando, o time da casa é o penúltimo colocado jogando na classificação geral e o último colocado na classificação casa. Média de pontos 0.6, o Fortuna Düsseldorf tem 3 de média de pontos, joga muito bem fora de casa, então pode ser um lei casa interessante numa odd bastante legal da gente trabalhar. Outro jogo que a gente vai falar, Leverkusen e Stuttgart, não tem muito segredo, over 1,5, Leverkusen é um time extremamente over e muito importante lembrar aqui, BTTS, que é o ambas marcam 100% das vezes. Então, Bayer Leverkusen toma muitos gols e faz muitos gols. Tem uma média de gols aqui absurda. O Stuttgart também são dois times interessantes para o over. Se tiver comportamento, eu vou fazer o lei fora, mas eu estou muito mais interessado no over do que no lei. A odd do over está um pouco baixa aqui, se você for ver, 1,10, mas vamos lá procurar no comportamento no live. Outro jogo que a gente vai falar, Sport Lisboa e Estrela Amadora, não tem muito o que falar, lei fora, over 1,5 e lei 2-2, o Sporting está amassando nesse campeonato português e o Estrela Amadora está brigando lá para não cair. A média de pontos do Sporting é de 3, né? Coeficiente de variação vazio, porque não tem variação nessa média. Então pode ser bastante interessante do Sport Lisboa nesse lei fora. E quem quiser fazer o back, a odd vai estar muito esmagada, né? Para você fazer back. Então tem que ter muito padrão. Toma cuidado. Outro jogo que a gente vai falar, Hannover e Karlsruhe, também tem um histórico favorável para lei fora. O Hannover vem em segundo colocado na classificação geral, primeiro jogando em casa, média de pontos 3, coeficiente de variação 0, quando está aqui vazio é 0, que é um time que tem muita consistência jogando em casa. E o que dá aqui tranquilidade para a gente fazer esse lei é que o Hannover marca primeiro em 100% das vezes, enquanto o Karlsruhe marca primeiro em 20% das vezes. Uma hora ele vai tomar, mas o histórico mostra aqui que tem bastante padrão. Outro jogo que a gente vai falar, Bayer Leverkusen e Union Berlin, também lei fora, odd esmagadíssima do Bayern de Munique e não tem muito como fugir, é o lei fora e o lei 2-2 e eu quero buscar a goleada do Bayern, porque o Bayern para mim tem se mostrado um time de bastante padrão na Bundesliga. Outro jogo que a gente vai falar, Liverpool e Brighton, lei fora, tendência de over HT e se o primeiro tempo for 0-0, existe aquele método de 0.5 FT com uma odd a partir de 1.35, 1.40. O Liverpool está brigando pela liderança do campeonato inglês, pode ser interessante. O Brighton não é um time muito bobo, é o sexto colocado na classificação geral, sexto colocado na classificação fora, média de pontos aqui muito próximo de 2, enquanto o Liverpool também tem uma média de pontos aqui muito próximo de 2. Então toma cuidado, vale lembrar, o Liverpool marca primeiro em 75% das vezes, e o Brighton também, então toma cuidado para o Liverpool não tomar esse primeiro gol, veja se tem o padrão e a gente vai para o outro jogo, Bournemouth e Manchester City. Manchester City vem muito bem fora de casa, marcando primeiro em 75% das vezes, enquanto o Bournemouth marca primeiro também em 75% das vezes. O que dá esse histórico favorável de lei casa? O Manchester City tem aqui uma média de pontos melhor do que o time da casa e um coeficiente de variação aqui relativamente baixo. Isso pode ser bastante interessante. E o Manchester City jogando fora de casa tem uma tendência de over 0.5 HT em 100%, enquanto o Bournemouth só 50%. Então toma cuidado para você não entrar no over, a odd já está esmagada, 1.19, se o City estivesse jogando em casa essa odd ia estar menor ainda, mas se tiver comportamento pode ser interessante esse over. O lei casa eu acho que pode ser legal, o Manchester City tem jogado muito bem dentro de casa. Outro jogo que a gente escolheu aqui, PSG e Lens.
PSG vem jogando em casa com uma média de 3, coeficiente de variação 0, ou seja, ele só tem vencido dentro de casa, marca a primeira em 75% das vezes, mas vale lembrar que o Lens marca a primeira em 60% das vezes. Buscar o lei fora, buscar o over HT pelo fato de que o PSG é um time que tem muita incidência de over HT e buscar o over 1.5, essa odd de 1.18 no live, se ela passar de 1.20 eu já começo a ficar um pouco mais interessado, tá? Outro jogo que a gente vai falar, Santos e Vila Nova, oportunidade de lei fora e oportunidade de lei 2-2, o Santos marca a primeira em 76% das vezes, que é carimbar o seu acesso para a primeira divisão, né? E o Vila Nova é um time que tem jogado muito mal fora de casa, né? O 14º e marca primeiro só em 24% das vezes. Então pode ser interessante esse lei fora. E o lei 2-2, para quem não conhece o método, tem vídeo aqui no canal, se o Vila Nova marcar algum gol, desde que o Santos não tenha marcado mais de 2, você tem que sair da posição, tá? Esse lei pode ser bastante interessante pelo fato do Santos jogar em casa e deve querer dar show para sua torcida para carimbar o seu acesso para a primeira divisão. Tá muito próximo disso acontecer. Goiás e Guarani. Goiás precisa de um milagre para se classificar aqui na Série B. Se a gente for ver aqui na classificação, o Goiás está com 51 pontos e o primeiro time aqui que está para o acesso é o Mirassol, 59 pontos. O Goiás, se a gente for ver, ele tem aqui 34 partidas jogadas, 14 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Não é um time muito fácil e nem muito constante, né? A gente consegue ver aqui que o Goiás classificando na classificação em casa, o Goiás é o 6º colocado, mas o Guarani já caiu já, né? O Guarani é o 18º jogando fora, então lei fora pode ser interessante pela necessidade do Goiás vencer essa partida. Outro jogo que a gente escolheu, Paderborn e Brightwine, lei fora, não tem muito como fugir. O Paderborn é o 3º colocado, vem com uma média de pontos interessante. O Brightwine vem aqui com uma média de pontos de 0.20, porém com coeficiente de variação aqui enorme, tá? Então toma cuidado. Quanto maior esse coeficiente de variação, menos confiável é essa média. O que quer dizer? Que o Brightwine é um time que oscila muito. Ele vence, empata, derrota, empate. Então assim, toma muito cuidado. Se você passar o mouse aqui, você vai ver a sequência dos times, tá? E outro jogo que a gente resolveu pegar aqui é o Trabzonspor e Fenerbahçe, que eu acho interessante. Lei goleada favorito, porque o Fenerbahçe é um time que marca primeiro em 100% das vezes e o Trabzonspor em 75% das vezes. E o Fenerbahçe não é um time extremamente over, tá? Fenerbahçe é treinado pelo Mourinho, não sei se vocês lembram muito bem dele, aquele técnico que 1-0 goleada, é muito vitorioso, porém não é um técnico conhecido por encantar e fazer muitos gols. Então o lei goleada favorito pode ser interessante, até porque a odd do Fenerbahçe está 1.73, jogando fora de casa. Fenerbahçe não tem aqui muita incidência de over goals, né? Não tem aqui muita incidência. Então, vamos ver. Se tiver comportamento, vamos entrar nesse lei goleada. Se não tiver, vamos ficar de fora. Outro jogo que a gente vai falar é o Inter de Milão. Vamos lá, Inter de Milão e Venezia. A odd esmagadíssima já, né? Inter de Milão, uma odd de 1.15, o Venezia tá brigando para não cair. Lei fora não tem muito como fugir, essa odd de 13 pode ir para 20, pode ir para 25. Se tiver comportamento, eu vou estar lá. Over HT, Inter de Milão vem indo muito bem aqui no Over HT, 100% das vezes, e o Venezia também. Venezia tem um saldo de gols negativo. Então, over 1.5 a favor do Inter de Milão, se estiver jogando melhor, pode ser muito interessante. E o lei 2-2 pelo fato de que o Inter de Milão marca primeiro em 80% das vezes. Mas ponto de atenção que o Venezia tem marcado primeiro 67% das vezes. Então, se tiver um pouquinho de comportamento, esse lei 2-2 aqui pode azedar, mas fica de olho porque pode ter uma odd interessante. Outro jogo que a gente vai falar, o penúltimo jogo, Porto e Estoril Praia, também odd esmagadíssima, porém eu acho que tem bastante valor. O Porto vem aqui com uma média de pontos de 3, coeficiente de variação de 0, enquanto o Estoril Praia vem aqui com uma média de pontos de 0.50, coeficiente de variação alto, porém é o time muito under no primeiro tempo, não marca primeiro em nenhum por cento das vezes aqui, enquanto o Porto 100% das vezes, então pode ser bastante interessante o Porto jogando em casa para esse jogo aqui a gente operar. E o último jogo que a gente vai falar é Corinthians e Palmeiras, o derby da cidade de São Paulo. Lei goleada favorito, eu acho muito interessante pelo fato de que o Palmeiras precisa da vitória, ele está brigando pelo único título, né, importante que ele vai ter nesse ano, pode ter, né, nesse ano. E o Corinthians está brigando para finalmente sair de vez
da zona de rebaixamento, né? Tem algumas combinações, mas se o Corinthians pontuar nesse jogo, não necessariamente vencer, já é interessante. Então aqui, o jogo é só na segunda-feira, a gente ainda não tem odds aqui de over, mas o mercado já entende que é um jogo under. 1.78 aqui no under 2,5 FT, quando ela está abaixo de 2, o mercado já entende que é um jogo under. E o Palmeiras deve jogar por uma bola para segurar o resultado, porque sabe que não dá para ficar atacando e goleando num clássico desse. Então, deve ser um jogo bastante truncado, muito interessante para trabalhar o lei goleada, tá? E se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se você tiver algum jogo que você identificou no nosso painel e quer trabalhar, comenta aqui. Se você quer acessar o nosso painel, onde você tem classificação, que você pode ordenar aqui por média de gols, você pode filtrar por liga, da forma que você preferir. Eu gosto de trabalhar a liga da Bundesliga 1. Você já filtra aqui e você já tem todos os jogos da Bundesliga 1 para trabalhar. Se você quer trabalhar no método Lei Fora, que é um método bastante interessante aqui que a gente tem trabalhado no canal, você já pega aqui todos os jogos que tem uma tendência de Lei Fora. Obviamente a gente compila aqui as partidas que a gente tem mais interesse, mas se você já tem acesso a esse painel, você pode filtrar da forma que você preferir. Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.